Fê, um outro universo que impactou muito as empresas também, acredito que positivamente, espero ver retorno disso, porque a gente ainda tem visto muitos dados sendo vazados, que é a LGPD. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. Então, a LGPD, a gente começou a falar sobre ela um pouco antes da sanção, que foi em 2018. E as pessoas confundem um pouco, porque ela foi sancionada em 2018, mas ela só começou a valer em 2020. E quando ela começou a valer, não valia as multas, então não tinha consequência. Ou seja, ela não valia, né? Porque Até 2020. até 2020 não valia nada. Chegou em 2020, ela começou a vigência parcial, ou seja, ela começou a valer um pedaço. Você tem que se adequar, mas se você não se adequar, não tem consequência. Tá. Ou seja, ninguém se adequava. Por quê? É caro. Porque tem poucos profissionais. Hoje tem mais, mas em 2020, 2018... Nem sabia, né, o que precisava fazer. O que eu faço, pelo amor de Deus? Exatamente. A gente trabalhava muito quando as empresas... Existiram algumas empresas que se adequaram lá entre 2018 e 2020, que era o prazo ideal. Uhum. Ela demora 2 anos para você poder fazer isso. Só que ninguém fez. Porque assim, não vale. Vou gastar... É caro. Então, tinham poucos profissionais. É um trabalho demorado. Você imagina... Escolas, bancos, hospitais, farmácias, tudo, sabe? Assim, é um negócio tenso. E ninguém é acostumado com nada. Todo mundo com dado rodando, compartilhando dado, não tinha nada. Aí a gente tinha que pegar do modelo europeu, que era da GDPR, que foi 2 anos antes da LGPD. E aí, assim, a gente pegava os modelos de lá, via como estava acontecendo, via as sanções e ficava tentando adaptar. Então, no começo foi... assim, uma coisa meio amadora, o jeito de trabalhar adequando. Depois as coisas começaram a melhorar. A Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que é um órgão só para isso, as pessoas às vezes nem sabem que tem. Tem um órgão que cuida só disso. Ela surgiu depois da vigência. Então, tipo assim, a lei existia e não tinha nem quem cuidava. Não tinha fiscalização. Não, era e nem Ministério apurava Público. os casos, né? A gente teve casos graves recentemente, né? Esses casos foram apurados? Essas coisas foram pra frente? Então, sim. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, tá? Mas quando a gente tem casos, assim, que vão pra mídia, que nem esses últimos casos, o próprio Ministério Público, eu acho que ele já cuida de instaurar o processo ali junto com a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Certo. Mas se eu vejo uma irregularidade com o meu dado, eu posso ir lá e denunciar. Vai ter um processo de investigação. Só que a realidade é que as pessoas nem sabem muito o que elas podem ou não denunciar. Então, a LGPD, ela é maravilhosa, assim. Ela é muito boa mesmo. Já nesse período que a gente estava falando de amadurecimento, várias coisas mudaram. Então, a gente está falando, por exemplo, o Marco Legal fez 1 ano. LGPD, 2018, 19, 21, 4 anos. Então, a gente já teve um amadurecimento grande da lei. Várias coisas surgiram depois. Muitas empresas também se especializaram. Para mim, foi uma enxurrada de empresas no meu LinkedIn falando assim: precisa de ajuda, somos especialistas Quer nisso, se não sei o que lá, quer se adequar? O prazo tá chegando. Sim, sim. Era desse jeito mesmo. E também foi muito bom para os advogados, né? Que aí surgiu mais uma área de estudo, uma coisa boa, que paga bem. E principalmente é uma área que ela não é... Não tem como você atuar sozinho. Você precisa de complementar com outras áreas. E a área de tecnologia é uma área essencial. Total, essencial. Porque você precisa tirar os dados do físico e colocar no digital. E aí tem questão de criptografia, de anonimização, de banco de dados. Dados... banco de dados correlacionais, não sei o que lá. Não relacional. Isso, então assim, sabe? Tem um monte de coisa que você não tem como atuar sozinho. Então, é uma área diferente, legal de trabalhar. Uma área que veio pra melhorar muito. Nossa, as coisas melhoraram muito. Mas a realidade é que as pessoas, elas têm que ser educadas também. Não adianta você chegar e vender para uma empresa uma adequação e quem tá lá comprando da empresa não tem a menor ideia do que a empresa tá fazendo, pode fazer, não pode fazer. Então, você tem que educar as pessoas também. E empresas, né? Porque, por exemplo, você sabe, né? Eu já empreendi em várias áreas e a última área que eu tô empreendendo é saúde. E eu chego na área da saúde vindo do Nubank, que é um mercado financeiro onde a LGPD, é um negócio super importante, a gente levou isso muito a sério dentro do Nubank.
não dá para brincar com o dinheiro, então Sim. sempre foi levado muito a sério. Agora, no mercado da saúde, as empresas ainda acham que elas são donas dos dados. Então você pede o seu dado, você fala assim, eu quero os meus dados. Ela, não, isso daqui é dado confidencial. Você não consegue, não existe um santo que faça você conseguir ter acesso a essas informações. Então ainda existem empresas grandes que não estão exatamente cumprindo, né? Isso é um desafio, né, para LGPD, né? Mas o que assim, pro lado do consumidor, o que é bom? Quando uma empresa grande, ela é multada, porque as multas são altas da LGPD, até 50 milhões por infração. Então você imagina. Até 50 milhões? Por infração. E não é nem só a multa. Aconteceu um vazamento relevante, você tem que comunicar à imprensa. E não pode ser qualquer imprensa, tem que ser uma relevante. Então o nome vai pro saco. Então, assim, é um impacto negativo muito grande em cima da empresa. No começo foram empresas de telefonia, que mesmo antes da vigência, inclusive foi uma coisa legal. Não tinha NPD, mas tinha Ministério Público. O Ministério Público foi em cima da Vivo, Oi, TIM, claro, blá, blá, blá. Multou lá 10 milhões, 20 milhões, sabe? Pronto, todas as empresas. Estamos. Daqui a pouco, a gente vai ver acontecendo em vários outros setores. A gente tem setores, por exemplo, da saúde, que mexe com dados sensíveis. E aí eles se aproveitam um pouco disso também para poder tentar reter os dados. Mas, cara, dado é dado. Se você é titular, dado sensível ou não, é seu. Você tem que saber o que está acontecendo, por que ele quer, se ele está compartilhando, se ele não está, e também poder excluir o dado. É seu. Você tem que decidir se você quer ou não ter seu dado ali. Então, a gente tem um monte de direito que a gente não sabe, e aí a empresa vira e fala, dado sensível eu não posso entregar, e você fica quieto. Só que não precisa ficar quieto, porque você tem os seus direitos, entendeu? Então, obviamente, eu sou o dono do dado, né? Se a informação é minha, eu sou o dono do dado. Sim. Eu tenho o direito de pedir todas as informações que você tem a respeito de mim. Tem. Então, aquele lance lá, quando você entra no Facebook, você quer baixar todos os seus dados, ele te passa tudo, as localizações, os locais que vocês foram e etc. Então, algumas empresas já passaram por um processo de maturação muito grande, né? Sim. Aqui no Brasil, a gente teve vazamento de empresas de e-commerce, né? Muitos dados, e foi chocante isso. A gente teve empresas que foram hackeadas, ficaram travadas não sei quantos dias e etc. Essas empresas também têm que passar por um processo de adequação, né? Tem, todas. E não é só empresa. Na verdade, assim, quando saiu a lei, a gente falava, todo mundo coletou dado, tem que fazer adequação. Hoje, a gente já tem, por exemplo, saiu uns 2, 3 anos depois, falando de empresas menores, flexibilizando um pouco as questões dos dados. Então, na adequação, a gente já tem uma diferença de quando começou a adequar lá em 2018 e agora de como está adequando. Isso é muito pequeno. Cara, não precisa de tanta coisa assim, sabe? A gente coloca o básico, o essencial, para você ficar ali dentro da lei e dar para o consumidor, para o cliente, o que ele precisa saber. Então, tem algumas coisas que todo mundo tem que ter. Coleta dado, você tem que ter uma política. Por quê? Política de privacidade. Todo mundo fala, pegar um documento, um modelo. Dá pra pegar. Inclusive, a gente tem. Vocês têm? Isso é importante. Termo de uso e política de privacidade. Que são os dois necessários. E política de cookies, né? Mas, assim, cookies vamos dizer assim, as pessoas não cobram tanto, mas é necessário, tá? É obrigatório. Que ficou aquele negócio super chato. Todo site que você entra aparece assim, você aceita cookie parcial ou total, né? É um saco. Mas é assim, obrigatório. Sim. Mas por que tem que ter a política? Cara, você pode chamar do que você quiser. A questão você tem que falar. Pra que você tá coletando aquele dado? Se você compartilha ou não. E olha só, se você não compartilha hoje, amanhã compartilhar, você tem que primeiro pedir autorização. Vai autorizar e depois você passa a compartilhar. Então, se compartilha ou não. Com quem você compartilha? Com quem, por que você compartilha. Quais dados? Exato. Então, tem assim, você tem que... Basicamente, você tem que fazer um ciclo do dado, que eu chamo. Ele entrou, ele passa por aonde ele fica armazenado, por quanto tempo ele fica armazenado e quando ele é excluído, se ele é excluído. Agora, o dado tem que ser identificável, né? Porque se ele for anonimizado, não tem problema, né? Não.
Assim, conversando com o pessoal da tecnologia, eu já vi muitos profissionais, e aí eu não tenho autoridade para falar sobre isso, mas eu já vi muitos profissionais falando que, assim, essa questão de anonimização completa, ela não existe, porque existem várias formas de você conseguir ligar um dado ao outro. O que eu juridicamente falo? Cara, tô adequando minha empresa, tem que anonimizar, por exemplo, porque é dado de menor, tá? Dado de menores de idade. Você vai colocar de uma maneira que, tecnicamente, vai ser ou muito caro para você fazer com que essa anonimização seja revertida, se é possível, ou que, assim, seja muito caro e muito difícil. Que uma pessoa que entende o básico não consiga fazer. Porque aí você consegue, porque você tem que provar que você tem segurança. E aí você consegue falar, olha, dentro das minhas possibilidades, eu fiz o máximo que eu podia, cara. Eu anonimizei, coloquei isso de segurança, protocolo XYZ. Mas, de acordo com esses profissionais, não tem como você fazer uma anonimização completa.